Nós vamos nos limitar a consagrar nossa última aula ao código de ética de RP. Todos os outros encontros, eles serão dedicados a apresentar diferentes formas de pensar o objeto, do nosso estudo, que é a melhor forma de viver e a melhor forma de conviver. Então, eu penso que algumas advertências merecem aqui a nossa atenção. Quando você lê o jornal ou conversa com alguém, toda vez que aparece a palavra ética, essa palavra parece indicar um conjunto de regras de comportamento. Eu diria que o ponto mais agudo dessa percepção é justamente a expressão código de ética. No final das contas, isso faz acreditar que a ética corresponderia a uma espécie de tabela. Uma tabela onde você teria todas as possibilidades de conduta humana e em duas colunas, o que é ético e o que não é ético, ou, se você preferir, justo e injusto, ou aceitável e não aceitável, honesto e desonesto, etc. Se a ética fosse essa tabela, o curso de ética seria um curso para ensinar como devemos viver. E um bom aluno de ética é um aluno que decorou a tabela. Então esse aluno já teria a resposta certa, sobre o comportamento no mundo da vida e no mundo social. Ora, você deve supor que o curso não é isso. E por que o curso não é isso? O curso não é isso porque ética não é isso. E ética não é isso por quê? Porque não existe essa tabela. E, de certa maneira, todos aqueles que procuram tabelar a vida, eu daria aqui alguns exemplos, as instituições religiosas fazem isso. Eu poderia dar outro exemplo, os códigos de conduta corporativos fazem isso. Eu poderia dar outro exemplo, os livros de autoajuda fazem isso. Então, e eu poderia ficar dando exemplos. Todos aqueles que se dispõem a tabelar a vida e, portanto, dizer para você o que é e o que não é ético, o que é e o que não é justo e adequado e honesto, estão, de certa maneira, inscritos num certo programa de pensamento e num programa de pensamento que permite esse tipo de conclusão. Ora, o nosso curso justamente busca situar esses programas de pensamento dentro de uma história do pensamento ético. E, portanto, mostrar o quê? Que existem, ao lado de um programa de pensamento, outros e outros e outros. E, portanto,
dependendo do tipo de... Eu estou falando de programa de pensamento, poderia chamar de sistema filosófico ou sistema ético. Dependendo do programa que você usar, né, aquela pergunta, devo ou não devo fazer isso, terá uma resposta como output, uma resposta diferente. Então, o que é o nosso curso? É uma tentativa de apresentar os diversos programas de pensamento. Todos não é possível, mas alguns principais. Então, por exemplo, os gregos, eles têm uma maneira de pensar, né, a pertinência ética de uma conduta. E, portanto, eles têm um conjunto de referências que permite chegar a essa conclusão. Isso é aceitável ou não. E o que é que você vai descobrir? Você vai descobrir que aquilo que era perfeitamente digno de aplauso para os gregos era inaceitável para os cristãos. E vice-versa. Por quê? Porque o sistema de pensamento cristão era outro. As referências que constituem o sistema de pensamento cristão são outras. E, portanto, aquilo que é muito legal, ou era muito legal, deixa de ser. Naturalmente que gregos e cristãos vão povoar boa parte da história do pensamento ocidental. Mas depois de 1600... começam a surgir muitas outras formas de pensar o valor ético das condutas. Então vai surgir com Maquiavel o pensamento pragmático. Vai surgir com Jeremy Bentham e Stuart Mill o pensamento utilitarista. Vai surgir com Kant o pensamento intencionalista. Vai surgir com Nietzsche o pensamento vitalista. E assim você tem N sistemas de pensamento que poderão ser usados para discutir o valor moral das ações humanas. E quando chegar em dezembro, você terá percebido que, dependendo do instrumental que você usar, o que era certo deixou de ser, o que era errado passou a ser certo. E talvez você me pergunte, bom, mas e qual é a verdade? E a resposta eu já posso apresentar desde já. Nenhuma. Sei lá. Por quê? Porque da mesma maneira que o homem refletiu sobre qual o melhor jeito de discutir o valor ético das condutas ao longo dos últimos 2.500 anos, ele continua fazendo isso hoje e ele continuará fazendo isso amanhã. E, portanto, se não chegamos ainda a uma conclusão, é possível que não cheguemos nunca. Nunca. Né? Mas o que é que o curso promete? O curso promete dar a você instrumentos para problematizar qualquer tentativa de atribuição de valor à vida humana. O que isso quer dizer? Quando alguém chegar para você e disser não pode, você tem todas as condições de perguntar por quê. E rapidamente você conseguirá inscrever os argumentos em algum tipo de sistema de pensamento que você estudou. E rapidamente você dirá, o meu chefe é um maquiaveliano. Ele não sabe disso, né? Mas ele é um pragmático. E o pragmatismo tem tais e tais problemas, né? O meu chefe é um kantiano, e o kantismo tem tais e tais problemas. Então, claro, você dirá, mas professor, isso me adianta pouco.
porque eu tenho que decidir as coisas da vida e para decidir as coisas da vida eu vou precisar recorrer a um desses sistemas. No final das contas, é muito bonito saber mapear e problematizar, mas eu tenho que saber se eu vou para lá ou eu vou para lá. E eu te direi, isso será sempre um problema seu. Mas então o senhor vai me ajudar nas escolhas. Não tenho certeza disso. Eu acho até que quanto mais referenciais você tiver, mais difícil será escolher. Tanto é assim que quem é cristão viveu dentro de uma igreja e que só escutou falar de pensamento cristão, não costuma ter muita dúvida na hora de julgar. Se você viveu dentro de um sistema de pensamento e sequer sabe da existência de outros, nossa, é super facilitador. Por que os livros de autoajuda vendem tanto? Porque, de fato, eles descomplexificam a vida. Se você preferir, eles simplificam o que é complexo. Então, na hora da complexidade, ele te diz, faça isso. Ele nem vai explicar muito por quê. Não vem ao caso se ele está te prometendo o sucesso, se ele está te prometendo a felicidade, se ele está te prometendo uma vida boa, limite-se a fazer o que ele está fazendo, o que ele está propondo. Certo? Quase sempre o argumento da autoajuda é um argumento que a gente chama de legitimidade tradicional. É mais ou menos assim. Fulano de tal fez e deu certo. Portanto, faça também. Eu tenho a sorte e o azar de participar de eventos corporativos povoados de gurus da administração. E um dos gurus da administração contemporânea é um indiano que dá aula em Harvard, chamado Ram Charan. E esse Ram Charan, num determinado momento da sua fala, eu acompanhei bem porque ele falou antes de mim, e eu estava esperando para entrar, ali atrás da cortina, né? Evento para 6.000 pessoas, né? E ele dizia, Apple did it, Samsung did it, Sony did it, so you have to do it. Ora, eu não sei se você percebe, mas existe por detrás disso uma maneira de pensar. Você tem que imitar o procedimento daqueles que conseguiram chegar num resultado entendido como bom. Alguém poderia dizer, Apple did it, Samsung did it, Sony did it, but why do I have to do it? Por quê? Because I am not Sony, I am not Apple, I am not Samsung. Foi o que me disse o dono da Cacau Show quando me pediu para ir lá para conversar. Então, eu lamento, mas se a Samsung fez, a Apple fez, etc e tal, a Cacau Show não é a Samsung e a Apple. E quem sabe de vender trufa não é nem a Apple, nem a Samsung, nem a e nem o Ram Charan. Sou eu que ia de padaria em padaria vendendo trufa e hoje tenho 6.000 lojas, sei lá, caralho. E eu não fiz porra nenhuma do que fez a Apple, a Samsung ou o caralho, a 4. Eu fiz do meu jeito, que não é nenhum. Olha, você percebe que existe aí uma problematização. Né? Existe um argumento baseado numa legitimidade institucional e existe um argumento contrário. Já que eu não sou a Apple, eu não tenho por que fazer o que a Apple fez. Ora, é exatamente esse tipo de proposta que vai inspirar o nosso curso.
Em outras palavras, estaremos sempre dispostos a levantar a mão para perguntar por quê? Então, e por que razão vale a pena isso? Porque no caso da ética, se nós a entendermos de uma maneira muito simples nesse começo de curso, como sendo um esforço intelectual coletivo para encontrar a melhor maneira de conviver, a ética só faz sentido porque existem muitas maneiras possíveis de conviver. Não sei se você está me acompanhando. Costuma-se acreditar que a ética é a resposta certa. Pois eu te diria, se a ética fosse a resposta certa, a ética não existiria. Porque ela é exatamente o contrário disso. A ética não é a resposta certa, porque se só houvesse uma resposta certa, não haveria por que pensar sobre. E se não houvesse por que pensar sobre, não haveria ética, porque ética é o pensamento sobre. Não sei se ficou claro. Vamos imaginar, né, que todos aceitássemos que a vida boa, né, a convivência boa, significa isso. De fato, uma tabela em 20 pontos. Muito bem. Qual seria a primeira consequência? E vamos imaginar que isso fosse verdade. Qual seria a primeira consequência? A primeira consequência é que todos viveríamos respeitando esses 20 pontos. A segunda consequência é que teríamos erradicado a tristeza do mundo. A vida e a convivência seria a melhor possível sempre. Ora, por mais que os dogmas e as respostas certas tenham proliferado, a existência do homem no mundo sempre foi marcada pelo sofrimento. E a convivência do homem no mundo sempre marcada pela sacanagem. No trabalho, o que caracteriza o trabalho é a exploração do trabalho. Então, nós estamos muito distantes do que poderíamos chamar de uma convivência ideal. Então, perceba o seguinte, longe de ser uma resposta certa, é justamente a discussão que busca uma resposta a mais adequada possível para a convivência. Então, eu insisto nisso. Aqueles que querem, porque querem, fechar a questão, impedir o diálogo, impedir a reflexão, impedir a livre argumentação, exatamente porque acreditam que a resposta certa já foi alcançada, estão, por intermédio deste dogma, impedindo que a ética exista. Porque a ética, eu repito, não é a resposta certa, mas é o processo, é o encaminhamento, é a busca, é a reflexão compartilhada. E você dirá, mas por quê? Ora, por muitas razões, mas uma delas é muito óbvia. Vamos imaginar que houvesse uma tabela de todas as condutas humanas possíveis. E vamos imaginar que nós tivéssemos, por obra de um profeta qualquer, definido o que é ético e o que não é ético. Portanto, ética é a memorização de uma tabela. Muito bem. Qual é o problema imediato desse tipo de convicção? É que o mundo
em que estamos vivendo nos obriga a cogitar condutas que até ontem não tinham por que ser cogitadas. E, portanto, aquela tabela que se apresentava como exaustiva tornou-se caduca. Então, dois exemplos da minha trajetória pessoal. Represento o Ministério da Justiça junto à Unesco. Meu trabalho, discutir, argumentar sobre o quê? 1. Publicidade para público infantil na televisão. 2. Uso infantil do Facebook. Você concorda comigo que a regulamentação da publicidade para público infantil na televisão só pôde começar a ser discutida depois que a televisão surgiu? Antes da televisão, essa discussão é uma discussão paranoica, é uma discussão anacrônica e absurda. Portanto, a tabela da década de 30 não poderia dar conta de um problema que surge na década de 50. E, portanto, quando a televisão surge, você vai procurar na tabela publicidade para público infantil. Posso levar a criança a consumir sucrilhos, Kellogg's, chocolate Bis, etc., e fazer uma geração de obesos? Diz a Nestlé. Posso, diz a Associação das Crianças Obesas da Faculdade de Medicina. Não pode. Agora, esse problema só surge quando? Quando a Kellogg's resolve patrocinar a Barney, o gigante cão vermelho, né? No Discovery Kids. E aí, claro, antes do Discovery Kids, não tinha por que discutir. Não tinha publicidade, não tinha televisão, não tinha Kellogg's, não tinha porra nenhuma. Agora tem. Então você vai na tabela e não tem a resposta na tabela. Então o que é que você descobre? Que a tabela está em permanente redefinição. Mas é tão óbvio. E, portanto, a ética não pode ser a memorização do que já foi decidido, mas uma disposição para discutir o que não tem na tabela. Não tem na tabela. Passe livre. Nunca se falou disso. Não tem isso em lugar nenhum. Não sei o que, não estou vendo na tabela passe livre. Surpreendente para o Ministério, surpreendente para a Prefeitura, surpreendente. Não tem na tabela. Pois é, a ética é a discussão, antes de mais nada, do que justamente não tem na tabela. A pergunta é sempre por que não? Por que não? Então, nesse sentido, é evidente que a posição mais cômoda é a posição de aceitar a ética como uma pré-definição do certo e do errado. Mas a ética é um pensamento pós-pago. A ética é um pensamento que está por ser feito e nunca estará concluso. Porque no momento que você achar que você fechou enciclopedicamente todas as condutas humanas, surge o cara, eu posso enfiar o dedo no... Eu não sei, não tinha pensado sobre isso. Não tinha pensado sobre isso. Então, essa é uma razão. A segunda razão poderosa para que não possamos aceitar a ética como uma tabela é que não é nada fácil chegar à conclusão do certo e do errado para as condutas que já conhecemos. Não é nada fácil. E por que não é nada fácil? Não é nada fácil porque o certo e o errado,
aquilo que a gente costuma chamar é ético fazer isso, que só faz sentido no senso comum, porque ética é o nome da ciência, né? Dizer é ético tal comportamento seria o mesmo que perguntar é matemático o teorema de Pitágoras? Pergunta esquisitíssima, né? Quer dizer, teorema de Pitágoras é um teorema que pertence à matemática, tanto quanto a discussão sobre o certo ou errado pertence a uma ciência chamada ética. Então, é ético discutir isso? Sim, é ético na medida que está dentro de uma esfera de pensamento chamada ética. É ético matar a mãe? É. Ou seja, é um assunto que interessa e é pertinente à disciplina chamada ética. Olha, se é certo ou errado, se é aceitável ou não, nossa, isso é um enrosco sem fim. Nós passaremos 6 meses explicando o jeito que as pessoas deram para saber se é ou não é certo fazer as coisas. E cada tentativa era muito mais cravejada de fracassos do que de êxito. A título de exemplo, Maquiavel vai nos propor que uma conduta em geral é aceitável e boa, portanto, uma conduta boa, quando você, fazendo o que fez, consegue o que queria. Não é muito difícil. Se você preferir, quando você escolhe um meio adequado para aquilo que você pretende alcançar. Então, na verdade, como é que eu fico sabendo se eu agi bem? Eu tenho que esperar para ver se o que eu fiz me permitiu alcançar o que eu pretendia alcançar. Enquanto isso não acontecer, eu não posso saber se eu agi bem ou não. Tá certo? Então, você quer copular com alguém e você precisa que esse alguém aceite a cópula. O estupro não é uma hipótese cogitável. Muito bem. Então você começa a contar uma história. Então você pergunta ao Maquiavel, escuta, essa história eu devia ter contado ou não? Eu não sei, a mulher deu ou não deu para você? Não sei ainda, então espere. Enquanto você não tiver o resultado, você não consegue julgar a conduta. Isso é uma maneira de pensar. É claro que essa maneira de pensar é uma maneira de pensar consagrada pelo mundo onde vocês fazem estágio. Qual é a forma corporativa de dizer o que Maquiavel dizia? Foco no resultado. É uma coisa. Conseguiu o resultado, eu não quero nem saber o que foi que você fez. Você vendeu pra caralho, eu acho ótimo. Foco no resultado. Foco no resultado. Certo? É meta, velho. É meta. Então, naturalmente, você tem o quê? Uma perspectiva maquiaveliana atualizada para o mundo do capital. Ótimo. É uma maneira de pensar. Essa maneira de pensar tem furos? Nossa, tantos quantos o queijo suíço mais atacado por ratos que você possa imaginar. Para começar, se você disser, tá tudo bem desde que você alcance o resultado, só mentir, matar, enganar, ludibriar, tá tudo valendo, né? Não sei o que você fez, mas você vendeu pra caralho, tá de parabéns. É bom você não saber o que eu fiz. Entre outras coisas, eu prometi que no ano que vem vai ser de graça, eu prometi que a sua mãe vai fazer amor com o cliente, eu prometi, caralho, é melhor não saber o que foi que eu falei para vender o que eu vendi. Não, tendo vendido, já que o foco é no resultado, foda-se o que você fez, certo? Bom, isso é uma maneira de pensar. Claro que há outros problemas, porque uma conduta gera efeitos numa disposição sem fim. Quer dizer, no final das contas, todo tipo de ação no mundo produz efeitos em cascata
sem fim. Sendo assim, como é que eu vou saber se eu agi bem ou não? Se os efeitos produzem efeitos, que produzem efeitos, que produzem efeitos. Então você percebe que eu não tenho como saber. Eu tenho que brecar. E se eu brecar, eu vou ser arbitrário. Por quê? Porque é perfeitamente possível que o efeito seguinte deixe de ser ruim e passe a ser bom, deixe de ser bom e passe a ser ruim, e assim por diante. Então, há 1 milhão de exemplos que o cara está indo muito bem, fez um negócio, está indo do caralho, de repente acontece alguma coisa, aquela mesma conduta leva o cara à desgraça, etc. Vamos estudar tudo isso. O fato é que há 1 milhão de problemas em pensar desse jeito. Isso vai estimular um cara chamado Kant, mais ou menos 200 anos depois de Maquiavel, a dizer o seguinte: não, para eu atribuir valor a uma conduta, eu não tenho que me prender ao resultado dela. Eu tenho que me prender à intenção de quem age. Se a intenção for boa, eu agi bem. Se a intenção for ruim, eu agi mal. Por isso vai se chamar intencionalismo moral. E qual é o argumento? O argumento é o seguinte: um resultado nunca depende só de uma conduta, mas de um conjunto de variáveis que quem age não controla. Quer dizer, o técnico tira um jogador, põe outro e o jogador faz o gol. Então, vamos simplificar. Graças ao fato do técnico colocar o jogador, ele fez o gol e o time ganhou. E o técnico é coroado em triunfo. Mas foi preciso que o jogador desse sorte, pegasse mal na bola, enganasse o goleiro, a bola batesse na trave e entrasse. E nada disso o técnico tinha como controlar. Às vezes a substituição era uma substituição logicamente inteligente, mas o jogador entra, pisa no gramado e torce o pé. E já tinha sido feito 2 substituições, o cara não pode substituir a terceira, deixa o time com 10 jogadores, o time toma uma goleada. Como caralhos você queria que eu previsse que ele ia torcer o pé? Então, o que dirá Kant? Eu não posso ser julgado nunca pelo resultado, por quê? Porque o resultado, na sua completitude, não depende de mim. Eu tenho que ser julgado pelo que eu pretendia que acontecesse. E não pelo que efetivamente acontece. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos no coração de uma discussão espetacular. No Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe é acusado. Fulana está apaixonada. Não tenho nada com isso. Não, mas você agiu de maneira a seduzi-la. Eu não. Não queria nada disso. Sim, mas você é responsável por aquilo que cativa. Frase clássica de Saint-Exupéry: você é eternamente responsável por aquilo que cativa. Isto é, produziu o resultado, existe responsabilidade na conduta. Pensamento clássico, consequencialista, clássico, pragmático. Produziu o efeito, tem responsabilidade. E o príncipezinho dizia: mas eu não quis seduzir ninguém. Argumento tipicamente kantiano: eu tenho que ser responsabilizado por aquilo que eu queria que acontecesse. E não por aquilo que eu não tinha a menor intenção que acontecesse. E na hora que você pega o Código Penal, você vê que o Código Penal pega uma conduta e divide em dolosa e culposa. O dolo é agir querendo produzir o resultado. E a culpa é agir sem querer produzir o resultado. E o que é que o Código Penal faz? Um mix. Os dois têm responsabilidade, mas quem queria produzir é muito mais grave do que quem não queria produzir. Eu não sei se você percebeu, mas essa tentativa jurídica de misturar sistemas de pensamento, ela pode até ter uma finalidade prática, mas ela coloca lado a lado referências inconciliáveis. Por quê? Porque se a conduta tem o seu valor definida pelo resultado,
ela não pode ter a sua conduta definida pela intenção do agente e vice-versa. São excludentes. Um indivíduo que é maquiaveliano não pode ser kantiano e vice-versa. Então, eu apenas a título de exemplo estou tentando mostrar o quê? Que nós vamos passar o nosso curso discutindo estruturas de pensamento. Comparando estruturas de pensamento. Vamos passar o nosso curso pensando, fulano de tal fez isso, agiu bem. E você pensará, segundo os gregos não, por causa de segundo os cristãos sim, por causa daquilo segundo, não sei o que tem, por causa daquilo, blá, blá, blá. Isso é o que se pretende. E você? Você saberá encontrar o seu lugar nesse mosaico de estruturas contraditórias de pensamento. Agora, não peça para o professor fazer isso no seu lugar. Porque se tem uma coisa da qual jamais me acusarão é de ser dogmático. Apresento as correntes de pensamento com o mesmo entusiasmo. O que eu mesmo penso não vem ao caso. E ninguém será julgado por pensar parecido comigo. E será julgado pela maneira, pela clareza com a qual discernir as diversas formas de pensar. Muito bem. Eu acho que essa advertência ficou bem apresentada. Uma segunda advertência, ainda nesses rudimentos de conceito. Se a ética é a arte da convivência, se a ética é o resultado de um esforço coletivo para chegarmos a uma conclusão sobre como queremos conviver, nós somos obrigados a observar que os animais também convivem entre si. Vou pegar o caso curioso das formigas. As formigas convivem em formigueiros de maneira muito intensa. Mas o que acontece com as formigas? Ora, as formigas, elas têm um papel no formigueiro que é estabelecido pela sua própria natureza. A formiga que tem instrumental biológico para trabalhar, trabalha. A formiga que não tem instrumental biológico para trabalhar, manda. E mesmo que houvesse uma revolução socialista, não haveria como a formiga não trabalhadora trabalhar. O que é que você aprende, então, com as formigas? Você aprende que entre as formigas a convivência é a única que poderia ser. E ela é definida pela natureza das formigas. Neste caso, não há que falar em ética. Se alguém propuser a ética no formigueiro, isto é um absurdo conceitual. E por quê? Porque, sendo a convivência entre as formigas inexorável, necessariamente aquela, não haveria por que pensar em outra forma de convivência. Então a pergunta é, por que a ética nos formigueiros humanos?
a ética nos formigueiros humanos, porque a convivência pode ser diferente do que ela é. Enquanto a convivência para as formigas é necessariamente aquela, a convivência para os homens é contingentemente aquela. E isto quer dizer isso. Pode ser diferente do que é. Em outras palavras, a forma que temos de nos organizar e de nos relacionar, ela é o que é, mas poderia ser outra. E, de certa maneira, temos a firme convicção de que poderia ser melhor do que é. E é por isso que a ética é o aperfeiçoamento inteligente da convivência. E se existe aperfeiçoamento, é porque existe mudança, antes de mais nada. E se existe mudança de jeito de conviver, é porque pode ser diferente do que é. Portanto, diferentemente do senso comum, que costuma acreditar numa única resposta determinante para uma sociedade ética, fazendo do homem e das cidades verdadeiros formigueiros, a ética não é o cerceamento da liberdade, mas pressupõe a liberdade para a escolha do melhor caminho coletivo. Então, nesse sentido, são milhares os exemplos possíveis de onde podemos identificar que antes convivíamos de um certo jeito e hoje convivemos de outro jeito. E se antes convivíamos de um certo jeito e hoje convivemos de outro jeito, não foi porque algum profeta nos ensinou, ou quem sabe algum super-herói. Na verdade, o que aconteceu é que nós mesmos nos demos conta de que convivendo diferentemente seria melhor. E por isso a ética é essa busca, este aperfeiçoamento da nossa convivência. Muito bem. Ao longo destas aulas, nós vamos dividir a nossa inquietação em 4 grandes momentos. E esses 4 grandes momentos vão corresponder, grosso modo, aos 4 meses que temos para trabalhar. Agosto, setembro, outubro e novembro. Nós vamos consagrar o mês de agosto ao pensamento antigo. Nós vamos consagrar o mês de setembro ao pensamento cristão. Nós vamos consagrar o mês de outubro ao pensamento moderno. E nós vamos consagrar o mês de novembro ao pensamento contemporâneo. E nós vamos dar ênfase em cada momento a 2 grandes nomes. Por que 2? Porque decidi assim. Os 2 grandes nomes do mês de agosto são Platão e Aristóteles. Não tem conversa. Não requer prática nem habilidade. Os 2 grandes nomes de setembro serão Agostinho e Tomás de Aquino.
Os dois grandes nomes de outubro serão Rousseau e Kant. E os dois grandes nomes de novembro serão Nietzsche e Sartre. Oito autores nos ajudarão a refletir sobre o nosso problema. Naturalmente, que ao longo das aulas eu vou me esforçar para citar textos, autores, e nós, assim, protagonizaremos o máximo de maturidade acadêmica possível. E o que isso significa? Isso significa que você aqui assistindo a aula, naturalmente você virá a aula se quiser, e vindo a aula, porque, enfim, normalmente as aulas também estarão apresentadas na internet, você buscará esses livros se quiser, lerá se quiser, refletirá se quiser, porque faremos do nosso curso um exercício moral. Naturalmente, eu, por dever de ofício, terei que te avaliar. E vou te avaliar no final de setembro e vou te avaliar na primeira semana de dezembro, perguntando para você algumas coisas sobre as quais eu tenha falado. Mas eu queria deixar claro para você que você deve entender esse curso como uma oportunidade, eu não sei se a última, não sei se a primeira, mas uma oportunidade de dispor de referenciais que possam permitir a você um enriquecimento intelectivo, né, e uma capacidade de alargamento de alternativas existenciais, né, que será extremamente fértil para a tua vida, muito além da tua profissão. Muito além. Se você me perguntar, professor, o senhor acha mesmo que fazendo o seu curso eu vou ter mais facilidades no mercado de trabalho? Claro que não. Então, para que serve? Para nada. Eu tenho tanta convicção disso que eu me lembro de uma aluna. Eu dou aulas na escola da magistratura e, portanto, para juízes e desembargadores. E uma aluna me disse uma vez uma coisa que poderia ser entendida num primeiro momento como embaraçosa. Ela disse, professor, desde que eu tenho aula com o senhor, a cada aula que passa eu tenho mais dificuldade para dar uma sentença. Se alguém tiver do curso uma perspectiva de eficiência, o meu curso é um problema, porque se essa mulher resolve assistir minha aula 24 horas por dia, ela não conseguirá dar nenhuma sentença nunca mais, né? Por outro lado, o que ela quis dizer também? Ela quis dizer que à medida que ela foi ganhando repertório, ela começou a enxergar a conduta que ela estava julgando a partir de outros prismas, o que vai dificultando qualquer tipo de simplificação, porque a sentença é uma simplificação. Julgo fulano de tal culpado. Quem falou? Com base em quê? Kantismo, pragmatismo? Naturalmente, quanto mais consciência ela tiver da complexidade que significa atribuir valor à conduta, mais difícil fica atribuir valor a essa conduta, que é o trabalho do juiz, por exemplo. Eu não preciso te dizer que as empresas que vocês frequentarão, elas são um espaço de circulação de um certo tipo de pensamento. É aquilo que as empresas
costumam hoje chamar de dentro da caixa. Por outro lado, elas também valorizam incrivelmente o pensamento fora da caixa. Eu mesmo dei uma entrevista semana passada para a revista Você S.A. e a matéria era pensar fora da caixa. Fiquei 2 horas tirando foto. E você sabe, gente que estudou comunicação hipercriativa, a matéria é pensamento fora da caixa e, portanto, levaram para o estúdio uma caixa, né, de papelão, e eu fui saindo da caixa, um pouco como uma bailarina pornô numa festa de despedida de solteiro, assim, né? E cada vez em cenas mais ridículas, 2 horas de foto. Eu tenho até grande curiosidade para ver qual das 1.500 eles escolheram, provavelmente a mais ridícula, e 15 minutos de entrevista. E aí, nesses 15 minutos de entrevista, jornalista formada pela ECA, não sei se você conhece, e ela dizia: "Bom, professor, ótimo e tal, o senhor poderia mandar por e-mail para facilitar o meu trabalho 5 passos para pensar fora da caixa?" Bom, eu fiquei surpreso com a proposta, porque eu botei toda a minha energia para mostrar que pensar fora da caixa implicava dominar uma complexidade que não se deixaria nunca reduzir em nenhum. A pessoa me pede 5 passos, eu peguei e falei: "Pode deixar que eu mando." O primeiro passo, dar-se conta que pensar fora da caixa não é acessível em 5 passos. E os outros 4 passos, coloca o que você quiser, né? Desde que o primeiro fique aí, à vontade. Não é possível, em 5 passos, pensar fora da caixa. Não adianta eu dizer para você: pense fora da caixa. E aí você olha, e o que seria preciso? Primeiro, identificar a caixa. E só identifica a caixa quem tem uma noção da sua exterioridade. Não sei se você sabe, se você está absolutamente dentro de uma caixa, você acredita que aquilo é o mundo, é o todo. E, portanto, não pode imaginar a existência da própria caixa, o que dirá fora dela. Ora, para pensar fora da caixa, é preciso dominar um repertório que seja alternativo ao dominante dentro da caixa. E isso não é uma coisa que se consegue com um conselho, pense fora da caixa. Não, isso pressupõe competência intelectual, pressupõe domínio de referenciais cognitivos. Não é assim, né? Tenha pensamento crítico. O pensamento crítico é o mala, está errado, né? Não, tenha pensamento crítico é você olhar para a argumentação do seu interlocutor e você dizer: tudo bem, mas se a premissa for outra, a conclusão é contrária a essa que você está propondo. Então, quer dizer, pensar fora da caixa pressupõe nádegas de paquiderme, pressupõe ter sentado na cadeira e estudado, pressupõe dar-se conta que o paradigma dominante dentro de uma empresa está longe de ser o único. Está longe de ser o único e está longe de ser ideal, perfeito e resolutivo dos problemas, né? O que acontece, na verdade, é que as empresas adoram falar em pensar fora da caixa, mas quando se deparam com alguém que de fato tem competência para pensar fora da caixa, excluem da caixa. Não sei se me entendeu. Excluem da caixa significa demitem mesmo, porque, é claro, um chefe, ele adora alguém que pense fora da caixa, desde que as conclusões sejam as dele. Né? Porque, claro, quando você chega e diz: olha, o que você falou pertence a essa forma de pensar, mas tem essa é melhor por causa disso, essa é melhor por causa disso, essa é melhor por causa disso, o que você falou é uma grande besteira por causa disso. Você está na rua, e eu, se fosse chefe, poria na rua também. Como é que eu posso ter um subordinado que me dá um nó? O cara me dá um ipom na primeira conversa, ele me estrangula. Esse cara tem que estar na rua, né? Então, o que é que se espera da estrutura empresarial? A legitimação do que já é consagrado, a reprodução do que já se sabe, e assim por diante. Muito bem. Sendo assim,
esse curso buscará oferecer pensamentos alternativos. Então, naturalmente, esses pensamentos alternativos permitirão a você, diante de todas as evidências da vida do trabalho, levantar a mão e perguntar qual o fundamento, por quê. Então, claro, isso te dará a oportunidade de sempre problematizar. Naturalmente que existe um mérito na problematização. E o mérito na problematização é você identificar meios mais pertinentes para alcançar os fins desejados por todos. Naturalmente que a problematização te permite se perguntar se alcançar fins desejados por todos é exatamente o que deve ser feito. Não sei se você me entende. A problematização não tem fim. Ela é um saco sem fundo. Exatamente porque ela não proporá nenhuma certeza no lugar da certeza anterior. E é exatamente o que esse curso vai fazer. E aí, professor, então, para onde que eu vou? Problema seu. Problema seu. Bom, diante do que nós expusemos até aqui, eu então começo a abordar o pensamento antigo. Lembrando sempre a você que nós vamos com esse pensamento antigo até a primeira semana de setembro. E alguém poderia perguntar o porquê de consagrar tanta importância a um pensamento antigo. E eu não vou entrar numa circularidade, né, e responder, vou apresentá-lo porque ele é bom, e ele é bom porque ele é sempre apresentado. E não saímos do lugar. Mas eu vou apresentar um argumento de atualidade. E o argumento é exatamente esse. O pensamento antigo ele tem que ser estudado porque ele é atual também. Em outras palavras, se existe alguma coisa que caracteriza inequivocamente a chamada sociedade pós-moderna, é que ela é uma mistura de sistemas de pensamento. E, portanto, o pensamento antigo está extremamente presente nos discursos, ainda que, muitas vezes, sem a devida explicitação. Não é possível, por exemplo, entender o pensamento ecologista e é interessante entender o pensamento ecologista porque ele oferece fundamento, por exemplo, aos partidos verdes. E se algum dia ficar mais na moda ainda votar na Marina, seria interessante que você soubesse por quê? Já que ela não sabe explicar. Seria, por exemplo, interessante discutir
a incompatibilidade de fundamento filosófico entre o ecologismo e o pensamento cristão evangélico, que é o dela. Só a título de... Isso nós conseguiremos fazer aqui. Por quê? Porque a base do pensamento ecologista que dá sustentação no Partido Verde, o fundamento é um fundamento de ordem cósmica, completamente excludente da ideia de um Deus criador de tudo, transcendente e fora daqui, que é a base do pensamento cristão. Portanto, uma candidata ecologista evangélica é uma candidata Frankenstein. O senhor não gosta dela? Não, eu estou só... Na próxima vez ele me pega outro, né? Mas estou só dizendo, são informações que não colam. E nós vamos procurar entender por quê a partir de agora. De qualquer maneira, o pensamento antigo ocupará grande importância no nosso curso. Não é só porque foram os gregos que inventaram a ética, que inventaram o conceito, mas é porque os seus fundamentos continuam circulando por aí em forma de argumento. Em forma de argumento. Um dos mais importantes filósofos morais contemporâneos é Alasdair MacIntyre. Né? Alasdair MacIntyre. Né? E Alasdair MacIntyre tem um livro chamado A Virtude, The Virtue, né? Que é uma simples atualização do conceito aristotélico de virtude. Então, você percebe que não tem como fugir. Não tem como fugir dessa necessidade. Muito bem. Então, a título só de aperitivo, que afinal de contas hoje é dia 1º, nós poderíamos dizer que a filosofia antiga não começa na Grécia propriamente dita. A filosofia antiga começa na Ásia Menor. E como a Ásia Menor fazia parte da Magna Grécia, a filosofia antiga começa na Grécia, sem começar naquilo que entendemos por Grécia hoje. Na verdade, os primeiros filósofos eram turcos. Turcos na nomenclatura contemporânea. E eles eram provenientes de uma região, habitantes de uma região chamada Jônia. E por isso eles também eram chamados de filósofos jônios. E eles eram majoritariamente habitantes de uma cidade da Jônia chamada Mileto. E por isso eles eram os pensadores de Mileto. E o primeiro desses pensadores tinha o nome de Tales. E por isso Tales cansou de ser chamado de Tales de Mileto. Eu dei aqui 4 opções de manhã. Vocês podem caçoar. Eu perguntei, Tales era de Jaú? De Presidente Prudente? Ou de Mileto? E ficaram olhando assim, Mileto, Mileto, Mileto. Porque Jaú, Presidente Prudente, eu sei. Agora Mileto, gozado. Tales de Mileto. É claro que havia outros, como Anaximandro, Anaxágoras. E eu não vou me estender muito. Eles eram chamados, e continuam sendo chamados nos manuais de filosofia, de pré-socráticos.
Olha, meus amigos, essa nomenclatura é das mais infelizes que alguém poderia cogitar. Porque quando você diz que alguém veio depois de outro, você poderia supor que existe aí uma informação suplementar. Esse que veio depois foi influenciado pelo anterior. Mas na hora que você diz que um fulano veio antes de outro, que ainda não nasceu, essa informação é completamente idiota. Escuta, sei lá, Pedro Álvares Cabral, ele é um pré-tiradêntico, né? Ele veio antes de Tiradentes, mas de fato ele veio antes de Tiradentes. E ponto final. Sim. E daí? É o que se deveria perguntar. E daí? E a pergunta e daí não é de todo equivocada, porque a reflexão que esses caras faziam não tinha quase nada a ver com o que Sócrates poderia ter dito. Portanto, Pedro Álvares Cabral estaria bem para Tiradentes, como Tales para Sócrates, pré-socrático. Daqui 500 anos vai surgir um grande pensador, então os que estão pensando hoje são pré-manuelinos, porque Manuel nasceu daqui 500 anos. É uma nomenclatura imbecil. E pior do que isso, até mesmo a informação cronológica é falsa, porque muitos dos ditos pré-socráticos não são pré-socráticos. São contemporâneos de Sócrates e outros posteriores. Demócrito, por exemplo, morreu 50 anos depois de Sócrates, o que é esquisito para um pré-socrático. Sócrates já tinha morrido há 50 anos e Demócrito estava trabalhando, é um pré-socrático, numa nomenclatura bizarra. E você dirá, mas qual é a intenção dessa nomenclatura? Eu repasso a bola para você. Eu pergunto, quem ganhou com essa nomenclatura? Sócrates. Claro. Quem é o cara? Ele se define como vindo antes de mim. Eu sou tão fodido a ponto, né, de que o que aconteceu antes de mim existe por ter acontecido antes de mim. Tipo Cristo. Né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Eu sou um marco. E as coisas se situam em relação a mim. Sócrates. Então, existe uma forma de construção da história do pensamento que busca legitimar alguns em detrimento de outros. E quem é pré-socrático é gentil? Quem que você é? Um pré-socrático. Isso é uma maneira de colocar no mesmo pinico um monte de coisa que só vale lembrar por ter vindo antes de Sócrates. Isso é uma barbaridade sem limite, porque nós temos antes de Sócrates fino pensamento. Qual era a preocupação dos caras de Mileto? Você pode... Fica com o Tales na cabeça, tá mais do que bom. Dizem que ele morreu caindo num precipício, olhando para o céu, o que ajuda muito na constituição de uma identidade filosófica, de uma figura distraída, etc. e tal. O cara tá... Mas esse cara ficou rico prevendo um eclipse. O que mostra que nem todos são como os da Fefelete. Alguns ficaram ricos, né? Dizem que ele investia na bolsa da época, no mercado. Era um cara super astucioso. De idiota não tinha absolutamente nada, né? E o que é que Tales dizia? Aqui é que é importante vir comigo. Por detrás das singularidades das coisas que você percebe, existe uma unidade de matéria, uma matéria fundamental. Em outras palavras, tudo que você vê com aparência muito diferente, no final das contas, é derivado da mesma coisa.
Então, a mesa é diferente da cadeira, mas no final elas são feitas da mesma coisa. Então, existe formas diferentes de apresentação da matéria, mas a matéria mesmo é uma só. E esse princípio fundamental da matéria, eles chamavam em grego de arche. Arche, escreva com C-H-E, né? Arche. E, naturalmente, claro, Tales dirá que a resposta de Tales, qual é esse princípio fundamental? Ele dirá que é a água. Haverá quem diga que é o fogo, haverá quem diga que é o ar, haverá quem diga que é uma substância indefinida. Mas aqui o que importa não é a resposta. Que para quem está no momento da história que nós estamos, é uma resposta bizarra. Mas aqui o que importa é a pergunta, é a inquietação. Por detrás da complexidade aparente existe uma simplicidade e uma unidade fundamental. Essa é a preocupação. Você não esquecerá disso. Por detrás da diversidade existe uma unidade constitutiva fundamental. Então, você perceberá que essa preocupação em reduzir o aparentemente plural numa unidade constitutiva fundamental é uma preocupação teórica que não abandonará o homem nunca mais. Pensamento marxista, né? Joaquim ama Maria. Por quê? Exploração do trabalho, né? Luta de classe, a burguesia oprime o proletariado, então José ama Maria. José ama Maria, pensamento freudiano, é pinto duro, é complexo de Édipo, ele teve um trauma na infância, não sei o que e tal, então, para quem é uma voz, Joaquim ama Maria, pensamento, sei lá, e você perceberá o quê? Que todas as iniciativas de construção de sistemas de pensamento buscam oferecer para a aparente diversidade do mundo uma explicação fundamental, e essa preocupação já começa desde Tales. Tudo vem da água. Tudo vem da água. Muito bem. São 9 horas. E o que é que eu penso? Nós estamos com uma classe que, pela lista, não cabe aqui. E se eu continuar, vamos prejudicar os faltantes. Na semana que vem eu começo direito. E antes de começar a falar de Platão, eu terei a alegria de falar de Pitágoras. Porque Pitágoras é muito legal. Ninguém sabe se tinha um fulano chamado Pitágoras, sabia disso? A escola pitagórica, ela surge na Itália, também é Magna Grécia. Mas não são mais turcos, como Tales, Anaximandro. Agora são italianos. Pitágoras tinha um cara, aparentemente não tinha um cara. Pitágoras era uma espécie assim de máfia, né? Pitágoras era uma organização, não era uma pessoa. Te decepcionou, porque você imaginou Pitágoras, não imaginou? Imaginou Pitágoras, porque Pitágoras é o quê? É o quadrado da hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos, velho. E o que é pior, funciona. Você pode pegar qualquer triângulo retângulo, funciona. Pois bem, Pitágoras foi o primeiro a afirmar que o homem é constituído de corpo e alma. E isso vai ter uma importância
decisiva na história do pensamento até hoje. O Papa Francisco, voltando de avião para a Itália, falou disso até hoje. E quem primeiro afirma isso, ou seja, quem primeiro diz que o homem é constituído de duas substâncias e não de uma só, é a turma de Pitágoras. E na aula que vem eu vou dizer o que eles recomendavam para purificar a alma. Por exemplo, não comer feijão. Eu li isso em inglês, era don't eat beans. Eu tenho a impressão que beans inclui ervilha, lentilha, grão de bico, e toda essa porra que vem em vagem. Não comer feijão. Não comer feijão. Naturalmente, se você tira Pitágoras e põe Dr. Duncan, né? Tira a escola de Pitágoras e põe Columbia University, e tira feijão e põe carboidrato, e você tem a atualização perfeita, né, da dieta do Dr. Duncan. Nenhum problema, né? Também, mas não é só comer, né? Você não purificará a alma se você sair da cama pelo mesmo lado que entrou para dormir. Isso é muito legal, velho. Porque eu tô fudido. Eu nunca fiz isso. Primeiro porque em tempos de solteirice a cama já era grudada na parede. Eu só podia entrar e sair do mesmo lado. Eu queria sair pela parede. E depois em tempos de matrimônio, o que caracteriza um matrimônio monogâmico, portanto monótono, né? Monovaginal, monocoisa, é que você ocupa sempre o mesmo lado da cama. E mesmo quando vai viajar, você já vê na cama aquilo que corresponderia ao teu lado da cama. Não tem como sair do outro lado. Portanto, eu lamento, mas a purificação da alma não é o meu forte. Pitágoras também fala em jamais vestir o sapato na mesma ordem dos pés que você pôs o sapato. Se você começou com a esquerda, tire o sapato pelo direito. E depois tire o sapato. Você vai dizer, esse cara é um alucinado. Pois é! Mas esse mesmo cara diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados cadentes. E na hipotenusa funciona, velho. Na hipotenusa funciona pra caralho. Você já testou essa porra do sapato? Então como é que você sabe que é besteira? E por que razão toda essa? É porque, puxa vida, você vai na livraria do aeroporto e você vê 7 hábitos para o homem eficaz. E você pega os pitagóricos e você diz que eles mandam não trocar de sapato. Você percebe que existe uma preocupação comum 4 séculos antes de Cristo e hoje. A preocupação, a vida será boa se você fizer isso, etc. E tal. Então, que tipo de necessidade psicológica está por trás, né, da identificação desse procedimento bom para qualquer um, que contamina desde o pensamento pitagórico até a autoajuda contemporânea? Questões que na semana que vem a gente aborda. Boa semana para vocês.